Olá, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Este é mais um episódio do EA Podcast, o episódio número 24. Hoje nós recebemos aqui o prefeito da cidade de Joinville, Adriano Silva. Prefeito, uma boa noite, seja bem-vindo. É um prazer receber o senhor aqui. Olá, boa noite, Xande, tudo bem? Olá, Cássio, tudo bem? Tudo certo, meu amigo, tranquilo. E é um prazer estar com vocês também. Eu sou o Cássio Prevedelo, como a gente está sempre aí, eu e o Xande, né? Hoje nós vamos ter um papo mais divertido aí, então, com o prefeito da cidade de Joinville, Adriano Silva. Muito obrigado por nos receber. Ele que foi eleito em 2020 com 55,49% dos votos válidos da cidade em segundo turno, né? E a gente vai bater um papo aqui, tá? Como sempre, gente, eu gosto sempre de frisar para vocês, como sempre, o nosso papo ele não é uma entrevista, nós não vamos ficar aqui só fazendo perguntas e respostas, não é um debate, não é nada disso. É um papo descontraído que a gente vai conversar aí no decorrer desse tempo que a gente tem, né? A gente sabe que o tempo do prefeito ele é curto, então nós vamos aproveitá-lo ao máximo que a gente puder, né? Xande, quer começar perguntando alguma coisa para ele já pra gente iniciar, ou eu posso começar aqui? Pode começar, Cássio, pode começar. Depois tá, então. eu dou continuidade. Prefeito, antes de qualquer coisa, eu sempre faço uma pergunta clássica, tá? Que eu faço para todo mundo. Eu quero saber, nas suas palavras, quem é o Adriano sem ser o prefeito. O prefeito a gente já tá conhecendo agora, né? A gente vai conhecendo depois. Mas nas tuas palavras, quem é o Adriano Silva? Bom, quem é o Adriano? O Adriano é um pai, um marido. Então, sou casado com a Bianca, sou pai da Isabela e do Lucas. Sou um cara extremamente caseiro, adoro estar em casa. Gosto de almoçar em casa todos os dias, gosto de final da tarde, já quando termina o expediente aqui, início da noite, ir para casa, final de semana ficar em família, enfim. Esse é o Adriano bem caseiro, assim, e adoro navegar, eu adoro o barco, né? Meus pais sempre tiveram embarcação, então... Sério, cara? Que legal! A gente tem a Baía do Babitonga, que é um presente aí, né, para quem conhece, então, enfim, adoro os finais de semana poder navegar na Baía do Babitonga, é uma das minhas paixões. Ah, que legal, cara, isso eu não sabia, uma das suas paixões é navegar. Exatamente. Massa. Eu tenho um barco que eu acabo sendo a minha casa de final de semana, assim, é um barco que tem quartos, então a gente acaba morando a bordo. Acampa lá mesmo e é isso aí. E é muito engraçado, assim, porque as pessoas pensam, um barco é glamuroso e tudo mais. Tem sim aquela forma de você usar o barco com glamour, fazer festa e tudo mais, mas a partir do momento quando você mora a bordo, né, você tem que regular tudo, a água que você vai usar, a quantidade, os quartos são bem pequenos. Perdeu todo o glamour agora. Tem que ser racionalizada, né? Então, assim, é um outro modus vivendi, assim, eu fico muito contente, assim, porque os meus filhos adoram, acompanham desde sempre, minha mulher é super parceira, aí a gente gosta, então, de estar próximo à natureza. Assim. Que legal, cara, que legal, bom saber. E aqui em casa eu tenho um sério problema, porque eu gosto bastante de mar também, barco, mar e etc. Minha esposa, ela tem pânico de mar. Pânico, para passar a balsa, para ir ali na Vila da Glória, ela já fica doida já, ela não sai de dentro do carro, ela fica fora, só que ela fica encostada no carro no meio da balsa, com medo da água, assim, eu já gosto bastante. Mas isso acontece, né? Muitas vezes assim, né, mas a Bianca, minha mulher, ela gosta, enfim, participa, obviamente ela é muito mais parceira, ela acompanha muito mais, não seria o natural dela, porque ela é de Mojimirim, do interior de São Paulo, então para ela foi novidade também. Sim, longe do mar, né? Longe da água. Náutico, mas tem acompanhado. Que legal, cara, que legal. Bom te conhecer o Adriano, pessoa física, né? Mas eu preciso entrar em algumas pautas agora. Algumas pautas não, vamos falar assim, algumas coisas que eu acabei pesquisando um pouquinho para poder conversar contigo num nível que merece, né? Eu andei pesquisando principalmente algumas promessas de campanha, né? Obviamente, algumas coisas que estão no teu Instagram ainda. E gostaria de entender um pouquinho mais sobre os projetos e os andamentos disso, né? Se for possível. E também temos algumas perguntas de telespectadores também que nos mandaram isso antes. E eu gostaria que você respondesse pra gente, tá?
Primeiro, eu vi ali no teu Instagram que tinha 5 projetos ali estipulados como os principais, sem falar nos outros, né? Que seriam o Faixa Livre, Faixas Livres, Distrito Criativo, Praças Vivas, Desburocratização e a Fábrica de Projetos, né? Com relação a faixas livres, até acho que, se eu não me engano, foi em 2018, eu mandei um projeto para a Câmara de Vereadores, junto com um vereador amigo meu do passado, para que se liberasse as faixas do ônibus, pelo menos para motos, né? Já que chega a ser muito perigoso, até os corredores de motos, aí, muitos acidentes acontecem nesses corredores, sendo que a faixa do ônibus, a grande maioria dos horários está livre, que a moto poderia utilizar, prisando pela própria vida e também pelos veículos que estão, né, retrovisores e etc. Enfim, esse projeto infelizmente não foi para frente, foi colocado lá em pauta, mas ele não foi aprovado e eu não entendi até hoje por quê. E eu queria saber como é que você pretende aprovar um projeto onde vai além disso, né? Em fora de horário de pico, você coloca como utilizável a faixa do ônibus, assim como é em Jaraguá do Sul, assim como é em outras cidades que nós conhecemos aqui. Como que você pretende passar esse projeto, ou se já está em andamento alguma coisa, como é que está isso aí tudo? Bom, Cássio, por hora nós estamos na discussão da reforma da Previdência, né? E a reforma da Previdência, ela está tomando muito o tempo dos nossos vereadores, né, da Câmara de Vereadores de Joinville. Então, nós entendemos que não é o momento de enviarmos projetos que vão gerar discussões, né? Porque um projeto como esse é um projeto que tem pessoas que são a favor e tem pessoas que são contra, e é isso que eu acho que cabe à Casa Legislativa exatamente representar, né, a vontade da população e um ato democrático. Então, eu vejo isso com muita tranquilidade. Eu entendo que possa ser, sim, flexibilizado, sem prejuízo hoje ao transporte público e coletivo, né? Mas com certeza haverá muita discussão na Câmara de Vereadores. Então esse projeto nós ainda vamos aguardar o tempo para enviar, para quando a gente achar que é o momento certo para estar enviando. Perfeito, cara. Prefeito, aproveitando, eu vou até aproveitar a deixa aqui, né? Eu até coloquei no papel aqui para não esquecer de nenhuma informação. Falando em reforma, deixa eu ler o que eu coloquei aqui. Prefeito, a gente tem informação de que existe um déficit, ou seja, falta dinheiro para poder quitar as dívidas do Instituto de Previdência, e que se não houver a reforma, os futuros servidores públicos poderão não receber sua aposentadoria, né? Atualmente o prefeito quer realizar uma reforma, uma transferência de servidores da unidade de pavimentação, oficina e fábrica de tubos, unidades que hoje pertencem à CEINFRA, e levá-los para a unidade de obras, também pertencente à CEINFRA, aqui no Boa Vista. Esses 3 imóveis são imóveis do Ipreville, imóveis estes que um dia foram da prefeitura e foram cedidos ou vendidos ao Ipreville, em troca de contas atrasadas. Se observarmos o histórico, o próprio jornal conta isso, que quase anualmente a prefeitura renegocia a patronal, né, que seria o INSS dos servidores. Reparcela patronal com juros, e os conselheiros do Ipreville aceitam, porque afinal o Ipreville está ganhando, né, em cima dessas renegociações. Porém, não vai chegar um momento que isso vai ficar insustentável pela prefeitura? Parcelamento em cima de parcelamento, juros em cima de juros. Quem paga a dívida hoje é o servidor, por culpa de gestões anteriores, né, deixando isso claro. Como, por exemplo, se o patrão da empresa privada deixasse de pagar o INSS dos funcionários e dissesse assim, eu não vou pagar, e eles que paguem o próprio INSS. E ainda é importante deixar claro que o aumento da alíquota aos institutos de previdência são apenas previstos em lei em caso de déficit das prefeituras. Há uns anos atrás saiu uma pesquisa que o nosso Instituto de Previdência tem saúde para manter 15 anos os nossos servidores, ainda que ele não recebesse mais nenhuma contribuição da prefeitura. Ou seja, se parasse hoje a contribuição, ele ainda manteria por 15 anos os atuais servidores existentes no quadro. Então fica o questionamento, prefeito. Como o senhor encara a possibilidade de uma auditoria dentro do Ipreville por uma instituição nomeada pelos vereadores ou até mesmo pelo sindicato da categoria? Até porque se o problema é dinheiro para pagar essa auditoria, o SINSEG, Sindicato de Servidores, já se colocou à disposição para pagar a empresa terceirizada escolhida pela prefeitura para executar essa auditoria. Bom, primeiro, Xande, falar de alguns conceitos. A questão de que o sindicato quer pagar
a auditoria não é real, até porque o sindicato já poderia ter pago essa auditoria e ter feito, nós não nos opomos a isso, né? É direito deles, e eles podem muito bem fazer. Inclusive, hoje na Câmara de Vereadores houve uma grande discussão sobre isso, né, onde o vereador Neto até contrapôs o sindicato invadiu, né, a área, né, destinada aos vereadores, justamente por ele contrapor isso e dizer, olha, esse projeto está sendo discutido já desde fevereiro e até agora vocês não fizeram essa auditoria, e a auditoria poderia ter sido paga já pelo sindicato, não é um valor muito alto, justamente quando o sindicato investe hoje em propaganda contra a reforma, né, e faz outros investimentos quando poderia estar fazendo investimento na auditoria. Em relação à materialidade, o texto, né, que você trouxe sobre a reforma da Previdência, eu queria deixar claro dois conceitos primordiais. Uma coisa é a dívida da Prefeitura com o IPREVILI e outra coisa é o déficit atuarial. A dívida da Prefeitura com o IPREVILI, ela não tem nada a ver com o déficit atuarial. Ela não aumenta o déficit atuarial, muito pelo contrário, ela ajuda a diminuir o déficit atuarial, porque uma vez que você tem a dívida da prefeitura, que é a cota patronal atrasada e é paga em parcelas, pagando juros, o IPREVILI ele ganha uma remuneração maior em cima dessas parcelas que ele está recebendo, porque ele recebe multa e juros em cima disso. Então, quando você faz o cálculo do déficit atuarial, isso entra como receita e não despesa. Então, a primeira coisa é de que o déficit atuarial do IPREVILI não tem nada a ver com a dívida. Isso é importante a gente dividir. Déficit atuarial é uma conta feita por um cálculo atuarial, por um profissional especializado em cálculo atuarial, formado em cálculo atuarial, e uma empresa certificada pelo governo federal e acompanhada e auditada pelo governo federal. Essa mesma empresa é a mesma empresa há 12 anos que faz os cálculos do IPREVILI. Né? E o déficit atuarial, ele faz a conta de hoje para daqui a 75 anos. Então, se nada for feito hoje, daqui a 75 anos, nós vamos ter um déficit atuarial de 1 bilhão e 300 milhões de reais, o que acaba sucumbindo o IPREVILI e fazendo com que o servidor que depende dessa aposentadoria, ele não vai ter essa aposentadoria lá na frente. Muitos servidores já não vão estar vivos daqui a 75 anos, mas é de responsabilidade do IPREVILI cuidar das aposentadorias daqueles que estão aposentados, daqueles que vão se aposentar e daqueles novos servidores que serão contratados por novos concursos públicos. Por isso que o déficit atuarial ele é calculado anualmente. Outro ponto também que eu coloco, o déficit atuarial, ele existe já desde 2003. Tanto é que em 2003 o município de Joinville já fez uma reforma da Previdência que tirou a integralidade e paridade dos servidores públicos municipais. O que é isso? Aquela época, quem se aposentava com o seu último salário e seus últimos ganhos. E desde 2003, então, quem entrou depois de 2004 se aposenta com a sua média salarial e não mais com a integralidade. Então, se houve uma reforma lá atrás, ela houve por quê? Porque já existia o déficit atuarial. Tá? O que o governo anterior fez e que daqui eu julgo de uma forma irresponsável e que joga a conta não para os servidores, está jogando a conta para todos os joinvilenses, incluindo os servidores. Porque ao invés de eles encararem uma reforma da Previdência em 2015, quando a conta saiu de 600 milhões de reais e começou a crescer mensalmente, eles contratualizaram o déficit atuarial. Então, a prefeitura passou a pagar por mês, além da cota patronal, passou a pagar um valor mensal referente ao déficit atuarial, para não deixar essa bomba estourar lá na frente. Só que o que mudou drasticamente de 2018 para cá? Além do aumento da expectativa de vida, que isso é uma consequência de décadas vindo acontecendo, de 2018 para cá, nós tivemos uma alteração significativa na taxa de juros do Brasil. Quando a taxa de juros era em média 20% ao ano, e o IPREVILI tem em dinheiro mais de 2 bilhões de reais investido em contas financeiras, quando você joga esse volume de capital
investido com juros anual de quase 20%, você tem uma rentabilidade anual desse montante de quase 400 milhões de reais. Quando esses juros caem para menos de 3%, que é o que nós estamos tendo agora, a rentabilidade do Impreville no ano passado foi de 5,78%, dando uma rentabilidade anual de 100 milhões. Então, ele deixou de ganhar 300 milhões em 2019, mais 300 milhões em 2020, saindo de 600 milhões de déficit atuarial para os atuais 1 bilhão e 300 milhões de reais de déficit atuarial. Qual é a chance dos juros chegar a 20% novamente ao ano? Não vai acontecer. O governo federal, sabendo disso, já fez a reforma da Previdência em 2019. E a reforma municipal, ela já deveria ter ocorrido em 2019. Nós já estamos atrasados. Hoje, o joinvilense, e aqui eu incluo todo mundo, nós pagamos por mês 3 milhões de reais referentes ao déficit atuarial. Dinheiro esse que poderia estar sendo investido em outras áreas. Esse dinheiro é um montante de 36 milhões esse ano que vem vai para quase 4 milhões ao mês, e 2023 vai para quase 5 milhões ao mês, chegando a 60 milhões de reais ao ano. Impagável para a prefeitura. Então, a reforma da Previdência, ela é uma necessidade, ela não é uma vontade do prefeito, é uma necessidade para garantir a aposentadoria dos servidores. E o nosso texto que nós enviamos para a Câmara de Vereadores, ele é tal qual o texto da reforma da Previdência Federal, que já vale para os servidores federais e para os brasileiros. Então, né, a grande maioria dos brasileiros que não compõem o quadro público. Então, nós fizemos o quê? Buscamos um texto já pré-existente para manter o equilíbrio e manter a equiparidade, onde, né, o servidor municipal ele tem as mesmas regras do servidor federal e que também, igual o servidor estadual, que já paga seus 14% de alíquota, ele passa também a pagar 14% de alíquota. Na verdade é para deixar todo mundo na mesma régua, né? É mais ou menos a isso aí. ideia é essa, Cássio, né? Porque nós, eu que não faço parte do Impreville, eu vou no INSS, eu já passei pela reforma da Previdência e eu vou trabalhar até os 65 anos, tem todas as regras para isso, né? E o que cabe, então, ao servidor municipal é criar as regras, e lembrando que essas regras, existem as regras de transição. Então, o servidor que hoje já trabalha, ele não vai ao máximo da regra, ele vai ter suas regras de transição e ele vai trabalhar 1 ano a mais, 2 anos a mais, 3 anos a mais, e não 10 anos a mais, como se fala, tudo mais. Por quê? Sim. Porque ele tem as suas regras de transição para fazer isso de forma gradativa e não pesar tanto para quem já está trabalhando. Tá certo, tá certo. Cara, como a gente tem pouco tempo contigo, eu vou ler algumas perguntas aqui que vieram no nosso Instagram, tá? Pra gente poder conversar um pouquinho, mas é coisa rápida, jogo rápido só mesmo pra gente poder conversar. Claro que veio muita besteira aqui, né? Óbvio, teve bastante gente fazendo piada e tentando fazer piada, brincando, mas teve algumas perguntas legais aqui também. Tem muita pessoa assim que, na sua simplicidade, não entende coisas simples, né? Como, por exemplo, teve uma pergunta que falou assim, por que não tem asfalto em todas as ruas de Joinville? O cara mandou isso aqui, né? Essa pergunta, tu sabe, Cássio, que eu fiz para mim mesmo, né? E não é uma pergunta tão simples, é uma pergunta que realmente a gente tem que fazer e tem que responder. A primeira coisa que Joinville, hoje a região sul, 72% das ruas são de barro. Sim. Né? E isso é culpa, né, das questões anteriores a 2001, que permitia loteamento de terras sem qualquer infraestrutura. Então essas pessoas compraram seus terrenos na época e sem infraestrutura, e hoje permanecem dessa forma. E aí eu fiz uma conta, eu pedi para levantarem quantos quilômetros de rua nós temos hoje em barro na cidade. São 650 quilômetros sem qualquer pavimentação. Nós precisaríamos hoje de quase 2 bilhões de reais em dinheiro para pavimentar essas ruas, sem contar a manutenção das já pré-existentes. E hoje Joinville, e é por isso que a reforma da Previdência ela é tão importante, porque apenas 2% de todo o orçamento da prefeitura serve para investimentos. Isso a gente está falando aí em torno de 40 a 50 milhões de reais ao ano.
Então, quando a gente tem essa verba para fazer tudo que nós queremos em Joinville, e a gente está pagando quase 36 milhões de reais referente ao déficit atuarial, a gente começa a perceber que a gente perde totalmente a capacidade de investimento. Mas essa verba não dá para buscar com o governo federal? Não digo os 2 bilhões que precisa, né? Mas eu digo poder fazer um planejamento e dizer assim, beleza, agora nós vamos asfaltar todas as ruas lá no Paranaguamirim. Vamos começar por esse bairro, que é um bairro mais distante que tem na Zona Sul ali, né? O Itinga, que é mais distante ainda. Então vamos começar com o Itinga e com o Paranaguamirim. Todas as ruas desse bairro nós vamos asfaltar. Quanto que a gente precisa? X milhões, sei lá. E aí buscar isso no governo federal. Há essa possibilidade? Não existe hoje verba fundo perdido do governo federal para pavimentação dentro dos municípios. Então, assim, nós temos hoje a capacidade de buscar investimentos, de buscar financiamento em bancos. Então, na verdade, a gente adquire uma dívida para pagar em parcelas lá na frente. Então, hoje, todo o asfalto que está sendo visto na cidade são dívidas adquiridas pelo município que serão pagas ao longo do ano. Então, é óbvio que o município ele tem uma capacidade máxima, né, de captação dessas dívidas e pagamento dessas parcelas. Então, isso é que tem que ser tratado e compensado. Então, hoje nós temos aí um limite dessa capacidade de investimento devido também à capacidade que o município tem de pagar as parcelas. Show. Tem mais uma pergunta aqui, cara, que eu acho que essa aqui, inclusive, eu acho que é a mais importante de todas as perguntas que nós recebemos até agora. Gostaria muito que vocês aí que estão nos vendo e nos ouvindo prestassem muita atenção aqui, porque é realmente a mais importante. A pergunta do Ricardo Júnior, ele perguntou assim, o senhor já ouviu falar na banda NF5? NF5. NF5 não. É a banda do Need for Speed. Não é Need for Speed. É uma piada interna nossa, porque a banda NF5 é a minha banda de rock, eu gosto de tocar rock, cantar e tal. E a minha banda chama-se NF5, e ele chama de Need for Speed, que não tem nada a ver, que o 5 simboliza o S, entendeu, prefeito? É aquele sonho de criança, dirigir um carro Need for Speed, aí ele fez uma banda. Achei que tinha alguma coisa a ver com o NX0 também. Né? É a carinha dele, prefeito, é a carinha dele. Não. Eu só senti que faltou mais cor aí, né, na roupa dele. Então, daí aí já passa pra um lado restart, daí já não. Mas é verdade. Mas, prefeito, ele deve estar de cueca agora, porque ele geralmente faz o podcast de cueca. Esse dia ele teve que levantar, ele tava de samba canção ali. Não é que eu estava de cueca, eu estava de samba canção, é diferente. Samba canção do Inter, bem bonita, que é meu time do coração, inclusive. Falando em time do coração, prefeito, dei algum incentivo, alguma coisa ao esporte e principalmente... Bom, vamos começar pelo esporte. Desculpa, Cássio, antes do prefeito responder, eu sou obrigado a ler um comentário do Rafa Guiar aqui, que foi muito pontual sobre a banda NF5. O slogan da banda, né? Need for Speed e tal. Rafa. Quem ouve, corre, né? Isso é sacanagem, prefeito. Isso é sacanagem, sei comigo. Quem ouve, corre para comprar o ticket. Agora ele... Só isso que eu queria falar pra vocês, tá bom? Só isso. Sabe que o prefeito é político, né, Cássio? Não, o prefeito vai ser meu garoto propaganda agora da NF5. Toda vez que for fazer show, eu vou botar exatamente essa parte do prefeito falando com esse corte antes. E vai ser isso. Legal, cara. Tem algum incentivo ao esporte, né? Falando em esporte, que eu falei do Internacional lá de Porto Alegre. Mas aqui nós temos o nosso JEC, né, cara? Inclusive, a própria arena do JEC, ele é... Me corrija se eu estiver errado, pode ser ideia da minha cabeça, mas ela é pública, ela é da prefeitura, né? Existe algum incentivo ao esporte já programado para isso, ou alguma coisa que possa levar pessoas ao estádio? Obviamente, a gente está pensando aqui num projeto futuro, né? Logo após as vacinações todas serem concluídas. Não vamos considerar a pandemia. Então vamos tirar a pandemia de fora, que com a pandemia estraga tudo que a gente tem de projeto, né, em relação à área de esportes. As prioridades mudam. Mas o nosso objetivo principal é fazer com que a arena ela tenha mais uso e os modelos que têm se mostrado são os modelos através de buscar iniciativa privada para investir nesses equipamentos, porque hoje a arena ela tem um custo muito alto para o município, para mantê-la somente. Então, quando a gente faz isso, sobra mais dinheiro também para o município investir em outras áreas ou investir em outros esportes também. Então, esse é um ponto.
e nós estamos aí programando vários campeonatos e trazer campeonatos de cunho nacional para justamente a gente movimentar a cidade, né? Não só os jovens poderem também acompanhar atletas de alta performance próxima, porque isso acaba motivando os jovens a buscarem também o esporte, mas também envolver a economia, mexer o mercado, né, e tudo mais. Então, nesse momento de pandemia, nós estamos projetando todas a readequação dos ginásios que nós temos, né, porque nós temos alguns centros de treinamento que estão muito ruins. Então, nós estamos desenvolvendo os projetos executivos para a gente poder fazer a reforma e dar boas condições para os atletas hoje já existentes que usam o nosso parque aí de esporte, que está meio defasado, que está meio capenga, assim, tem que dar uma boa melhorada. Eu lembro quando o Jack tinha um time de basquete, né, cara, e era, nossa, lotava sempre o estádio ali na Max Colim. Aquele estádio, me corrija também se eu estiver errado, mas ele também é da prefeitura ou não? Não, aquele estádio ele pertence ao governo do estado. É do estado. Né? Então nós já iniciamos as tratativas de conversa com o governo do estado para que o município possa ficar com ele, para que a gente possa dar um bom uso. Né? E tem alguns estudos, um dos estudos que eu gosto bastante é um estudo de dar sustentabilidade ao estádio, que seria criar uma arena de skate indoor com arena de games, né, que daí você consegue criar lojas em volta desse estádio e o aluguel dessas lojas mantém o estádio, porque as dimensões do Ivan Rodrigues, do ginásio Ivan Rodrigues, não são dimensões oficiais de esportes. Então, quando você tem as quadras lá dentro, você acaba não conseguindo atrair vários campeonatos nacionais, porque eles não têm as dimensões adequadas. Sim. É diferente, por exemplo, do Centro Eventos. O Centro Eventos ele já está hoje com um piso lá montado, então a gente tem o Jack Corona treinando, nós temos o pessoal do basquete treinando lá dentro e que tem boas condições aí para atrair grandes eventos nacionais dentro da arena. E esportes, tu também já pensou em alguma coisa? Antes de tu responder isso, você joga bola também? Não gosta de jogar um futebolzinho ou não? Não, eu sempre fui o último a ser chamado, sabe, pelos amigos para jogar. Entendeu? Eu fui me acostumando, fui ficando no banco e hoje eu não jogo nada. Nada de futebol. Então tá igual o Xande. O Xande é igualzinho também. Ele é chamado mais pra ser a bola do que pra jogar. É verdade. É verdade. Ô prefeito, nós temos vários comentários, nós não vamos conseguir ler todos, né? Até porque a gente tá tentando otimizar o tempo aqui. Mas tem um comentário que eu li aqui, inclusive, Cássio, tem um comentário pra você ali, que eu gostaria que você lesse. Lê o último comentário ali do Rafael Corsini, por gentileza, Cássio. O penúltimo. Teu lanchinho, Cássio, marcou. Não. Em cima, antes. Pergunta para o Cássio. A pergunta para o Cássio Prevedelo: você gosta de esportes? Você corre, joga futebol ou só caminha? Então, meu querido, essas empunhadas assim já passou do tempo, cara. Você pode fazer melhor que isso. Você pode fazer bem melhor que isso. Mas voltando a falar sério, não era esse comentário que eu ia ler, mas eu não podia deixar passar em branco. Prefeito, assim, não se assuste, a gente tenta fazer o mais divertido possível, né? Depois eu tenho mais duas perguntas pro prefeito e eu quero deixar claro que, assim, até são perguntas que eu recebi também e a gente não tá aqui, pessoal, para fazer nem oposição, militância de qualquer lado. Não, de maneira nenhuma. São perguntas que surgiram, são perguntas que muitas pessoas querem saber. Então, pelo amor de Deus, não entendam as minhas perguntas como um ataque ao prefeito. O prefeito também não entenda dessa forma. São realmente só perguntas para a gente poder entender um pouquinho. Tem um comentário aqui do Júnior. Júnior, obrigado pelo seu comentário. Boa noite, prefeito. Temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. Meio ano de trabalho e só de impostos. Sou formado em administração e em gestão de finanças, com muito esforço. Sou cadeirante e há uns 4 anos amputei a perna por negligência. Até hoje, quando tento marcar alguma consulta, diz que faltei a consulta do joelho, sendo que não tenho mais perna. Ai, que horror, cara. É o que tá escrito, gente. Ele que mandou. O que vocês vão fazer para organizar a nossa saúde no município? Acho um absurdo ter que pagar particular, sendo que metade da nossa vida já é pagando coisas que não temos.
Então, assim, prefeito, ele até conversou no particular comigo, e realmente, quando ele foi chamado para consulta do joelho, ele não tinha mais perna, né? Então, hoje ele não consegue marcar mais nada, porque ele faltou a consulta do joelho. Então, até por isso eu acho bem interessante essa pergunta dele aqui. Bom, realmente concordo com ele que nós somos um dos países que mais paga impostos e que a gente menos recebe em contrapartida do serviço público. Porque se nós recebêssemos o serviço público e não precisássemos contratar serviços extras para complementar, né, o que nós temos, até que não ficaria tão caro. Agora, quando você paga toda a quantidade de impostos e, além disso, você muitas vezes tem que pagar plano de saúde, paga educação para o filho, segurança na casa, tudo mais, então isso tudo gera realmente um custo que a gente fica daí um dos países mais caros aí do mundo para se viver. Então, realmente não faz sentido algum. Nós temos que combater isso, e combater isso é combater com eficiência. Eficiência e fazer mais com o mesmo ou mais com o menos. Então é muito importante que a gente tenha cada vez mais políticos e gestores públicos preocupados em fazer uma boa administração pública, não inchar a máquina, não ficar contratando um monte de gente desnecessário, colocar pessoas técnicas, como foi no nosso caso, nós contratamos 100% das pessoas com processo de seleção e recrutamento. Isso é inédito no Brasil, né? Nunca, não tem ninguém aqui indicado de forma política. Então isso faz com que o serviço, com o tempo, vai ter um resultado muito melhor, né? E quase 60% dessas pessoas são servidores de carreira que estudaram para estar aqui e que, pela competência deles, chegaram agora nos cargos de liderança e vão poder fazer as mudanças. Em relação à área da saúde, nós estamos vivendo um momento muito atípico, que é a pandemia, né? A pandemia, ela atrapalha muito o dia a dia. Então, hoje, por exemplo, nós estamos com quase 95% das UTIs lotadas ainda de Covid, e isso prejudica todo o sistema na retaguarda, porque você não consegue fazer cirurgias que estão elencadas para outras doenças, né? Você falta médicos em relação às unidades básicas para os atendimentos especializados, porque você tem um time muito maior dentro do Hospital São José. Pra você ter ideia, antes da pandemia, nós tínhamos 30 UTIs dentro do Hospital São José. Hoje nós temos quase 100 UTIs dentro do Hospital São José. E isso são equipes, técnicos, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas em volta, e que começa a faltar mão de obra no próprio mercado, porque os hospitais particulares também estão com as suas UTIs cheias, né? Então você começa a ter na rede como um todo uma deficiência no sistema todo de saúde, não é só a questão pública. Agora, sem dúvida nenhuma, nós temos que melhorar a gestão. Hoje, em muitos casos, e isso é um caso também de poucos municípios que já fazem, hoje os nossos médicos, na maioria das vezes, eles já conseguem, na consulta, fazer agendamento de exames direto no computador, coisa que não precisa mais o paciente ir para uma outra fila, esperar o exame e tudo mais. Então, o próprio médico já faz o agendamento de exame. Então, nós já temos uma evolução muito grande em relação a algumas áreas. No caso desse Joinvilense, é um caso específico, né, um caso que a gente teria que avaliar, né, porque obviamente, ele foi chamado tão tardiamente, em qual período que isso ocorreu, né, e que, infelizmente, já não cabia mais a ele a posição daquela consulta. Então, isso pode, né, acontecer, e tem vários casos realmente que ocorrem, e a gente tem que daí combater esses casos atípicos, né, e buscar sempre a melhoria constante. Prefeito, o senhor comentou sobre o processo seletivo. Eu já vou tocar nesse assunto, inclusive, que eu acho bem interessante. Eu queria fazer uma pergunta bem rápida, bem prática para o senhor. Concurso público, prefeito, vamos ter? Como é que vai ser? Tem alguma coisa bolada? Há boatos, né? Há boatos, a gente queria saber isso exato. Tá travado? Posso começar a estudar? Pô, haverá sim, né? Não sou contra concurso público, muito pelo contrário. Algumas atividades é fundamental, né, o servidor de carreira, por exemplo, nas escolas, né, essa troca de professores constantemente atrapalha muito a aprendizagem dos alunos. Na própria área de saúde também, a rotatividade de equipes faz com que o médico, por exemplo, e times da família nas unidades básicas, a rotatividade atrapalha quando você faz um controle, né, preventivo da saúde da população. Então, o concurso público, ele é necessário e será feito. Por que ele não está sendo feito agora?
Por duas razões. Primeiro, existe uma lei, a 173 do governo federal, que municípios que usaram dinheiro durante a pandemia do governo federal não podem fazer concurso público nesse ano. Não pode aumentar a sua estrutura de pessoal. Joinville fez utilização desse dinheiro no ano passado, então nós estamos de mãos atadas esse ano de fazer concurso público. E segundo, não faz sentido também eu contratar agora, quando eu estou justamente revendo a política dos servidores atuais. Então, se a gente está fazendo a reforma da Previdência, é muito melhor para o IPREVILE que eu faça o concurso público depois que a reforma da Previdência passar, porque os novos concursados já entram 100% na nova regra. Se entrarem agora, eles atrapalham e acabam piorando a situação do déficit Tem uma atuarial. previsão para isso, para se encerrar já essa reforma da Previdência? A reforma da Previdência, a minha expectativa é que agora no mês de junho a gente conseguisse chegar no final, né, do texto e chegar à votação. É muito importante para a cidade. A cada mês que passa são 3 milhões de reais que Joinville desembolsa referente a isso, e também são verbas que a gente deixa de receber do governo do estado e governo federal, porque uma vez que o município ele não faz a reforma da Previdência, ele é penalizado em não receber o certificado de regularidade previdenciária. Sem esse certificado, a gente não pode receber verbas do governo estadual e verbas do governo federal e de instituições bancárias. Então, esse é um ponto que eu sempre coloco. Não fazer a reforma da Previdência significa poder parar a cidade mais à frente em relação a obras e recebimento de novas verbas. Mais um comentário aqui, prefeito, do Aislan. Ele perguntou aqui, falando sobre a reforma, né? Quer dizer que com a reforma previdenciária o prefeito não vai mais cobrar pavimentação comunitária? Não são coisas, né? Não dá para ser assim, porque a pavimentação comunitária, hoje ela tem um custo para o município, né? Então, assim, a pavimentação comunitária, você divide o custo com a população. A base, subbase e o tratamento de drenagem e esgoto, isso é a prefeitura que acaba fazendo. Isso custa 60% do valor total da obra. 40%, que é o paver, a colocação do paver e mão de obra, isso é o que o município vai pagar, né, naquilo. Então, é uma forma de você conseguir fazer mais ruas com a mesma quantidade de dinheiro. Como eu falei, nós temos uma grande dificuldade em Joinville, são 650 quilômetros sem qualquer pavimentação. Então, nós criamos uma política transparente no qual hoje, né, as pessoas vão poder saber qual rua pode ser pavimentada com prioridade e qual não tem prioridade. Quais que têm prioridade, por exemplo, aquelas que têm escolas, aquelas que têm unidades básicas, aquelas que têm linha de ônibus, essas sempre vão ter uma pontuação maior para receberem uma pavimentação antes do que ruas estritamente residenciais, né? Então, quando o município ele sabe que a rua dele, dentro da esfera de prioridade, está lá embaixo, porque é estritamente residencial, é indicado a pavimentação comunitária para esses casos, porque eles conseguem daí fazer com essa ação. Então, por isso que existe a pavimentação comunitária, porque o município não tem capacidade de pagar tudo e dessa forma ele consegue fazer com que ocorra em ruas, né, onde tem adesão. Perfeito, prefeito. Desculpa, Cássio. Só para a gente não perder a linha de raciocínio, né, o senhor comentou sobre o processo seletivo que foi feito, que foi inédito, inclusive. Final de 2020, após as eleições, o Novo divulgou o processo seletivo para a escolha das chefias das secretarias e autarquias da prefeitura. Como funcionou esse processo, prefeito? Foi levado em consideração a afinidade política com os candidatos? Bom, nós fizemos o processo, ele era um processo totalmente online no primeiro momento, então a pessoa se inscrevia, né, e ela daí participava de 4 etapas. Então, a primeira etapa e a segunda etapa eram provas escritas, então uma delas era conhecimento geral, a outra, né, vinha também um pouco na questão de ideologia não partidária, mas para a gente entender se a pessoa era liberal na economia ou se era de fechar a economia, porque não adianta eu trazer times e pessoas que querem exatamente o contrário daquilo que a gente preconiza, né, que é um governo liberal, um governo colaborativo, livre economia. Então, obviamente, a gente teve que trazer pessoas com esse mesmo olhar para que tivesse, né, essa questão do time. E daí, só na terceira e quarta etapa que eu entrava e participava,
que eram os 3 finalistas que eram escolhidos por um grupo independente, que escolhiam as melhores provas, os melhores currículos para as vagas determinadas. Então, só para exemplificar, nós temos hoje 18 secretários na primeiro escalão. Para essas 18 vagas, nós tivemos 1.500 inscrições. Né? E para o total das 500 vagas, que são desde os coordenadores, gerentes, diretores e secretários, que são no total 500, nós tivemos mais de 23 mil inscrições. Né? Então, esse processo realmente ele nos deu a grande oportunidade da gente alcançar pessoas que a gente não tinha a mínima ideia que eles estavam próximos e que queriam participar da gestão pública, né? E conseguiram chegar aí nas posições de liderança. Prefeito, eu selecionei alguns nomes aqui que eu acho que ao ver da população, eu me coloco como povo, né? Poderiam ter sido trocados, né? O primeiro a ser nomeado foi Gilberto Leal, coordenador de campanha do Novo, e que era presidente da Fundamos no governo do Deller. Secretaria de Infraestrutura Urbana, o diretor executivo Fabiano, que era gerente da unidade de pavimentação também da CEINFRA do governo do Deller. A nível de gerência, dentro da Secretaria de Assistente Social, temos a Luciana, eu acho que é Soares, não me recordo direito. Ela que já era coordenadora da Secretaria de Assistente Social, agora então gerente das unidades de assistência básica e responsável pelo CRAS. E um exemplo bem clássico, prefeito, o secretário de Administração e Planejamento, Ricardo Mafra, concorreu a vereador pelo Novo, e ele nunca teve experiência dentro da administração pública, até onde eu pesquisei, né? Posso estar enganado. Ele até era professor da Fundação Getúlio Vargas, foi meu professor, inclusive. E dono de panificadora. Então, com a administração pública, nada de experiência comprovada. Bom, eu vou responder isso fazendo uma pergunta, né? Essas pessoas que trabalharam em outros governos, elas não podem simplesmente participar do processo? Não, claro. Então, assim, só respondendo isso, eu já respondo praticamente todas as tuas perguntas, porque você mencionou vários nomes que tiveram participações anteriores, e que de forma, acho que até se a gente tivesse esse olhar, seria uma forma preconceituosa, porque a gente estaria colocando um rótulo na cabeça dessas pessoas e que porque elas participaram de algum governo ou já tiveram alguma participação anterior, elas não valem para nada. Então, nesse sentido, a gente não fez isso, né, e fizemos um processo muito tranquilo, né, e as pessoas participaram. Então, eu tenho a felicidade e alegria de ter várias pessoas, inclusive eu tenho o secretário Jean da Saúde, que não foi mencionado, que era do governo anterior, que está fazendo um excelente trabalho, né? O Gilberto Leal, para conhecimento, ele teve a nota mais alta de todas as provas que foram feitas, então totalmente por competência dele, uma pessoa que já trabalhou na Câmara de Vereadores, uma pessoa que já trabalhou na Assembleia Legislativa, servidor de carreira há 19 anos. Então, quando se rotula dessa forma, se trata de uma forma muito preconceituosa, e nós não trabalhamos com preconceito aqui dentro, né, do processo seletivo. Sim, trouxemos pessoas com capacidade técnica para trabalharem junto no nosso time. E em relação ao Ricardo Mafra, a mesma coisa. Também um olhar também que eu vejo completamente desnecessário. Ele tem total capacidade, a formação dele é maravilhosa, é professor, como você bem mencionou, é empresário, administrador, e está fazendo um grande trabalho e fez o processo seletivo e foi o melhor candidato de todo o processo. Não porque ele era do Novo, né, e tudo mais. Ele passou por meritocracia pura dele. Ok. Não são nem questionamento que essas pessoas não poderiam, entende, prefeito? É pela coincidência, talvez, de ser do Novo, ou de já ser do governo anterior, enfim, pela coincidência das coisas se encaixarem, né? Você pegou alguns exemplos, mas são 500 pessoas, né? São 500 pessoas. E do Partido Novo, né, que são os únicos 2 que são filiados, né, e como eu falei, de outros mandatos eu estaria sendo preconceituoso, né, porque a pessoa que trabalhou, por exemplo, o Jean, vamos pegar o caso dele, ele é servidor de carreira, né, e como servidor de carreira ele vai continuar trabalhando no município, perfeito? Então, se ele fez um bom trabalho lá, né, no governo anterior, e ele foi o melhor que passou no processo seletivo, eu acho nada mais justo e prático do que mantê-lo na atividade.
né? Inclusive, o processo seletivo eu acho até engraçado, porque muitas pessoas questionaram o processo seletivo, mas nunca questionaram governos que contratavam 100% com indicação política. Né? Isso eu acho até estranho, né? Quando se faz o questionamento, quando se faz um processo seletivo realmente com regras e claro e tudo mais. Né? E governos, até vizinhos aqui, cidades vizinhas, que encheram de gente aí meramente por questões partidárias e não houve qualquer questionamento. Isso é o comum da gente ver, né, prefeito? Os cargos serem escolhidos a dedos por questões partidárias, né? Esse é o comum. Realmente o processo seletivo como o senhor mesmo falou, é inédito. E é um pouco mais justo também, né? Eu vejo dessa forma, né? Um pouco mais justo porque tu dá realmente o cargo àquela pessoa que realmente merece e tem a capacidade para tê-lo. Mas só... Cássio, olha só, 60% dos cargos hoje de liderança estão hoje nas mãos de servidores públicos de carreira da cidade de Joinville, e que a grande maioria deles nunca tinham sequer assumido um cargo de liderança porque nunca puderam participar, porque não eram filiados a nenhum partido, não tinham viés ideológico e simplesmente eram técnicos. Nunca foi indicado, não conseguiram chegar lá. Exatamente. Claro, com certeza. A gente vai encerrar essa nossa conversa, até porque o prefeito tem uma vida, né, ainda. Dá pra ver que ele tá até agora, já são quase 7 horas, ele já ainda está na prefeitura trabalhando, né, dando essa entrevista pra gente, que não deixa de ser um trabalho pra ele também. Até queria pedir desculpas pro senhor e pra Simone também, que é sua assessora, que nos atendeu prontamente muito bem, até agradeço a ela pelo bom atendimento que ela teve com a gente, assim, pela simpatia, inclusive. E pedir desculpas já, porque a gente passou do tempo que ela pediu pra gente, tá? Pedir desculpa pro senhor também com isso. Eu só queria fazer uma última pergunta, que tem mais da nossa área. Infelizmente a gente tinha um monte de coisa, mas não, assim, o nosso tempo não permite, né? Nossa, por nós ia ficar aqui até umas 10 horas da noite. Mas a gente sabe que o senhor tem uma vida também com a sua família que tá te esperando em casa, né? É verdade. Então eu só queria deixar uma última pergunta pro senhor, que é muito da nossa área, que é minha área, a área do Xande, que é a área da cultura, principalmente, né? O Xande, para quem não sabe, o senhor também até para te apresentar, o Xande Rosa, ele é produtor, então aqui na cidade, músico, né? Ele tem uma empresa de produção, a Rosa Produções, então ele faz eventos, faz, enfim, tudo isso, e foi o setor mais afetado com a pandemia, obviamente, foi o setor de eventos, os músicos, né? O pessoal de teatro, que é mais a minha área, né? Eu sou comediante de stand-up, e também de teatro de improviso, etc. Mas essa área foi a área mais afetada, né? Existe algum pensamento dentro da prefeitura, dentro da Câmara de Vereadores, dentro de qualquer tipo de projeto voltado, e essa também foi uma pergunta, inclusive, da Aline Raquel, que teve aqui, se existem ideias ou projetos que incentivem a cultura e a arte na cidade de Joinville. Existe algum pensamento desses, justamente pensando em que foi o setor mais atingido nesse momento em que nós estamos vivendo agora, né? Sim, eu não tenho dúvidas que foi o setor realmente mais atingido, né? O setor que ainda vai continuar sofrendo, né? Porque nós ainda estamos em pandemia. Eu estava vendo hoje os números de casos ativos está estável, mas o número de pacientes nas UTIs continua alto. Né? Então, assim, a única perspectiva de melhora realmente que a gente percebe são as pessoas vacinadas. Então, quanto mais pessoas vacinadas, menos casos ativos vão ter. Então, isso realmente já é comprovado, a gente vê nos números. Então, isso que me enche de esperança, que em breve a gente vai estar podendo olhar para trás e dizer, passamos por isso e não temos mais. Né? E, nesse sentido, o nosso secretário, Guilherme Gassenfert, da Secult, tem trabalhado muito para buscar alternativas para esse mundo de cultura, né, para todos os profissionais da cultura. E a primeira coisa é flexibilizar, por exemplo, já instrumentos que nós temos na cidade, como o Sindec. O Sindec é um projeto que existe, mas que ele era tão burocrático que ninguém, ano passado, conseguiu, né, ter qualquer projeto aprovado. E isso nós estamos fazendo uma limpeza nessas regras para facilitar o acesso e fazer com que artistas e agentes culturais e tudo mais possam acessar essas verbas para restabelecer os seus negócios. E também nós temos uma lei do crédito dentro da Câmara de Vereadores, que está para ser votada, que é uma lei do empreendedor, né, que todo agente, por exemplo, é um empreendedor e ele vai poder ter crédito sem juros, né? Então, os juros a prefeitura ela compra do mercado
e o mercado oferece 7 vezes mais crédito. Então, por exemplo, a prefeitura compra R$1 milhão em juros e no mercado sai 7 milhões de reais em dinheiro para que esses empreendedores possam buscar essa dívida, né, esse financiamento sem os juros. Então, há um valor muito baixo para justamente fazer com que esses agentes possam se restabelecer o mais rápido possível. Então, essa lei, né, foi do Executivo, nós pegamos e montamos e mandamos para a Câmara de Vereadores e estamos aguardando a votação. Que legal. E essa lei vai abranger pessoa física ou MEI? MEI. São microempreendedores individuais e MEIs, né? São empresas, mas microempresas. Se eu tenho um projeto hoje, eu tenho um projeto aqui para fazer um evento, uma live, sei lá o que, e eu gostaria do apoio da prefeitura. O que eu preciso fazer para isso hoje? Hoje seria a gente abrir o edital do SINDEC, novo edital, para fazer a inscrição do seu projeto, né, e participar desse novo chamamento, né, de dinheiro que será feito. Então, por hora ainda não foi lançado, nós estamos revendo todas as regras, como eu falei, estamos vendo também qual é a capacidade financeira que o município tem de colocar no mercado como uma ação, para que daí, quando realmente acontecer, não seja um movimento fake, né? Aquele valor que está lá realmente vai ser repassado aos agentes culturais, e não como acontecia no passado, que falava que tinha 10 milhões de reais e ninguém conseguia acessar esse dinheiro. Então era meramente uma mentira. Então isso que a gente está tentando evitar, para que até o final do ano vocês tenham acesso a esse dinheiro e saibam exatamente qual é a regra e como acessá-lo. Que bacana. Perfeito. Maravilha. Prefeito, ficou legal, a frase ficou bem boa, bem montada. Muito obrigado, tá? Muito obrigado pelo teu tempo, tá? Mais uma vez peço desculpas por ter me estendido um pouquinho mais do que combinado. Por nós ficaríamos aqui até tarde te perguntando e conversando, o papo tá muito legal. Muitas pessoas aqui na nossa live, inclusive, te elogiando, algumas pessoas fazendo perguntas mais críticas também. Isso é válido, é democracia, então é muito válido isso. Todo o servidor público que é votado, principalmente por vocês, merece ser cobrado, claro, né? E também ser elogiado pelo que está fazendo de bom. E aqui a gente dá a voz aqui para todos. Obviamente a gente não tem... infelizmente a gente não consegue ler, a gente não tem tempo, né, para ler todos os comentários. Exatamente. Enfim. Eu só acho que assim, uma sugestão até para dar para o senhor aqui, para nós finalizarmos, é que a prefeitura patrocine o IAI Podcast. Eu acho que assim acaba todas as críticas de tudo, sabe? Eu acho que esse é o ponto principal aí do teu governo. Esse é legal, né? A gente tem tanta gente que gostaria, né, do apoio da prefeitura, né? Mas o dinheiro é escasso, né? A gente sai a correr, nós temos que investir em várias áreas e isso nem existe essa hipótese da prefeitura estar patrocinando. Não, tô brincando. Mas a catarinense poderia patrocinar. Pois é. Bom, aí sim. Muito bom. Muito obrigado pela presença, prefeito. Muito obrigado, gente. Vamos encerrando por aqui. Prefeito, eu vou pedir que após o término que o senhor aguarde mais um minutinho só com a gente aqui na sala pra gente trocar as últimas palavras, né? Antes de qualquer coisa, por favor, divulga tuas redes sociais, divulga aí o que, né, aonde que tá todas as tuas lives que eu acompanho normalmente aí pelo Instagram também, pode ficar à vontade. Bom, eu agradeço, né, demais aí pelo momento, né, pelas perguntas, pela interação, muito obrigado, Cássio, muito obrigado, Xande, obrigado a todos que nos acompanharam, né, aí na live, e a gente faz uma live todas as quintas-feiras, né, através do meu Instagram, sou o Adriano Silva, então quem quiser acompanhar, especialmente essa quinta-feira é feriado, não vai ter, mas todas as quintas-feiras, né, de trabalho a gente faz a live, sempre passando informações do que está acontecendo, o que aconteceu na própria semana. Eu, juntamente com a vice-prefeita Regiane Gambim. Tá certo. Muito bom. Gente, muito obrigado a presença de cada um de vocês, foi um enorme prazer recebê-los aqui, junto com o prefeito Adriano Silva. Adriano, que vem fazendo um trabalho muito bacana, muito legal. A gente gostaria também de parabenizar o prefeito. A praça ali, a Praça das Águas ficou linda. A gente comentava isso em off, inclusive.
Mas infelizmente a gente não pode continuar porque o prefeito tem horário. Então, gente, desculpem encerrarmos assim, mas a gente quer liberar o prefeito também, porque ele também vai para casa agora, vai curtir com a família dele. Então, uma maravilhosa noite a cada um de vocês, um beijo no coração, um maravilhoso feriado. Cuidem-se, usem máscara, usem álcool em gel, se vacinem. Por favor, né? E a gente se vê na terça-feira que vem com mais um episódio do EA Podcast. Excelente Beijo pra vocês. noite, valeu!